Você costuma adiar para amanhã o que não é necessário fazer hoje? Quando acorda, pensa em fazer muitas coisas, porém, se agarra à primeira distração que encontra pela frente e acaba fazendo quase nada? Vive planejando se alimentar melhor ou até iniciar uma caminhada semanal, mas acaba sempre deixando para a próxima semana? Ou o próximo mês e acaba desistindo? Se você disse sim para alguma das perguntas e realmente não se orgulha disso, joia! Então fique aí que este vídeo é para você. Opa, tudo bem? Eu sou o Wander Mandoli e você está no Portal do Coroa, de boa. E no vídeo de hoje vamos fazer uma pausa na caminhada, a qualidade de vida logo ali, e pedir licença para sentar sua canela. Pois precisamos ter essa conversa agora, sem procrastinar, sem deixar para depois. E ela vai ser séria, e pode até doer, mas é necessária que seja agora, No começo de nossa jornada. Você sabia que distúrbios mentais como a depressão, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade favorecem a procrastinação? Você sabia que o mundo está vivendo uma crise de procrastinação e desatenção? Estudos mostram que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos e só no Brasil forma um batalhão de 20 milhões de pessoas. Então fique aí e prove para você mesmo que não faz parte deste grupo. E a dica para você que está chegando agora é se inscrever no nosso canal e vir participar com a gente dessa jornada qualidade de vida logo ali. Então não deixe para depois, se inscreva agora e venha com a gente participar dessa caminhada. Mas ative o sininho para não ficar sozinho. E retomando a prosa, se você disse sim para alguma das perguntas e não se orgulha disso, vale saber que não deve se orgulhar mesmo, pois todos esses hábitos são de pessoas que não saem do lugar. Por isso, não alcançam nada na vida e acabam vivendo apenas para invejar ou aplaudir o sucesso dos outros. E é exatamente isso que vai acontecer com você, se ficar aí marcando passo. Mas fico feliz de saber que isso te incomoda, pois indica que não deseja apenas ficar assistindo à prosperidade alheia. Então, vamos ver nesse vídeo algumas atitudes que podemos tomar imediatamente, sem deixar para depois, e começar a sair dessa situação a partir de agora. Nós vamos começar pelo começo, entendendo primeiro o que vem a ser esse deixar para depois. Depois eu faço. Que tem um nome. Procrastinação. E segundo o dicionário, procrastinar é o ato de transferir para outro dia, ou deixar para depois, adiar, postergar. Então, a procrastinação é a protelação do fazer. Acontece, por exemplo, quando você deixa um assunto para resolver depois. De certa forma, é um comportamento normal, no sentido de priorizar atividades, porém, quando isso se torna corriqueiro, é muito prejudicial. E o que leva uma pessoa a procrastinar? Segundo a psicologia, o procrastinador costuma adiar as tarefas por questões mentais, como transtornos de ansiedade, baixa autoestima e excesso de insegurança, e exibe comportamentos de cunho autodestrutivo. E esse hábito de adiar ou prolongar uma tarefa, criando obstáculos irreais ao longo do processo, faz com que a tarefa muitas vezes nem seja concluída. Esse adiamento pode ser a manifestação de um comportamento sabotador ou de dificuldade de concentração, pois a procrastinação está relacionada a tudo que desconcentra a pessoa dos seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Então o procrastinador não passa de um preguiçoso? Saiba que há grande diferença entre esses dois conceitos. E entender isso é fundamental para conseguirmos trabalhar satisfatoriamente cada um deles no nosso dia a dia. Então vamos lá. Enquanto o procrastinador troca tarefas fazendo algo de menor importância para não fazer a atividade principal, o preguiçoso não faz nada. E aí está a grande diferença entre essas duas situações. Pois o procrastinador adia o que precisa fazer, mas não se recusa e nem pensa a respeito de não fazer. Enquanto o preguiçoso não quer fazer a atividade e normalmente já recusa essa possibilidade de cara. E onde esses dois conceitos se encontram? Tanto o procrastinador quanto o preguiçoso sonham mais do que vivem. E sabe por quê? Porque durante o tempo em que estamos sonhando, somos felizes. Afinal, todos nós queremos ser milionários e ter dinheiro para comprar o que quiser. Mas ao mesmo tempo, preferimos sonhar, a fazer o que é necessário para conquistar isso. Pois o que gostamos mesmo é de ter o mínimo esforço possível. Vê se não é assim. Ao invés de ler um jornal, preferimos ligar a TV para ver as notícias. Preferimos conversar com as pessoas por meio de mensagens do que encontrá-las pessoalmente. E enquanto morremos de preguiça de acordar cedo para trabalhar ou se concentrar no que realmente é importante, não somos nem um pouco preguiçosos para ir a festas, viajar ou fazer todas as outras coisas que nos divertem.
Então, concluímos que sua preguiça é seletiva. Ela só aparece em alguns aspectos de sua vida, que, sendo honesto consigo mesmo, são aqueles que você acha mais chatos. Sendo assim, a preguiça não é uma doença, e ninguém é essencialmente preguiçoso ou não. A preguiça é somente uma desculpa. Então, a pergunta-chave é: com que frequência você está usando essa desculpa em sua vida? Você até pode querer conquistar muitas coisas, mas sinceramente, não quer pagar o preço por isso. Ou seja, as horas de dedicação e de trabalho duro. E é exatamente aí que surge essa figura do procrastinador. E vamos dar um exemplo para selar. Se você ganhasse uma passagem para a Europa, com um acompanhante, tudo pago, um mês de viagem pelos principais pontos turísticos do continente, com uma condição, por exemplo, caminhar os 3 quilômetros da Avenida Paulista, de ponta a ponta. Então me responda, o que você faria? Eu aposto que, sendo preguiçoso ou não, procrastinando ou não, tenho certeza que você daria um jeito. Portanto, não se acuse de preguiçoso ou procrastinador. E se faz isso, faz porque é a desculpa mais fácil e mais aceita pela sociedade, e principalmente por você mesmo. Então, ser procrastinador ou preguiçoso é apenas uma escolha pessoal, já que você tem essa liberdade, diferentemente das coisas que você é obrigado a fazer e não tem escolha. Por exemplo, o que acontece quando você tem de votar? O que acontece se teu chefe te passa uma tarefa para o dia seguinte? Você tem escolha? Não, você faz porque não tem mais a liberdade de escolha, e você faz tudo o que precisa ser feito. Porém, quando é deixado por conta própria, você acaba fazendo somente o que é conveniente para você e aos poucos, em detrimento do tempo, vai destruindo a sua própria vida. E olha que incoerência. Quando é a sua própria vida que está em jogo, você acaba não tomando atitudes e faz parecer que você mesmo não liga para ela. E como resolver isso? Sugerimos 3 mudanças fundamentais de comportamento. Você tem que ter o controle da sua vida e começar a cuidar de você mesmo, de se responsabilizar pela sua vida, pois é você que tem que decidir qual rumo dar a ela. E para isso, não conte com seus amigos, pois eles também têm a vida deles para cuidar. Então, a responsabilidade pela sua vida é toda sua e não adianta querer terceirizar. Você tem que ter autodisciplina e fazer o que precisa ser feito. Lembre-se de que quando era criança, seus pais mostravam para você o significado da palavra disciplina. Por exemplo, quando te acordavam para ir à escola. Ou que fizesse qualquer outra coisa que você não gostava, e isso funcionava. Porém, agora não conseguem fazer mais nada por você, e você precisa começar agora mesmo a fazer isso com você mesmo. Autodisciplina. Pois se você tem que fazer algo que será bom para você, lembre-se de como seus pais faziam. Se não fizer, não vai ter TV, e nada de internet. Até acabar o que tem que ser acabado. Não fazer isso é ir contra seu próprio desenvolvimento pessoal. Você tem que se valorizar para viver uma vida abundante, pois ao seu lado existe uma grande indústria que investe milhões em pesquisas para identificar o que faz você ficar mais tempo preso ao sistema dela, e te colocando na sua zona de conforto, o que faz você ficar viciado a ponto de não querer fazer outra coisa, pois você está a um clique de horas e mais horas de conteúdo que você ama. Vou ver só mais um episódio da série, aí depois eu faço o que tenho que fazer. E aí você zera a série, não estuda e não faz o que deveria ser feito. E por que você mente para você mesmo? Você não se valoriza o suficiente para fazer o que realmente é preciso? Muitos dizem que não entram em ação porque ainda não têm certeza de que este é realmente o caminho a ser tomado. Então, o coroa que deixa a dica de hoje é Jeff Bezos, dono da Amazon. E sua dica é como diminuir a procrastinação, que é a regra dos 70%, que segundo ele é a seguinte: quando você tiver 70% de certeza de alguma coisa, você deve entrar em ação imediatamente e ver o que acontece. Se você esperar 90% ou 100% de certeza, provavelmente você esperou demais e perdeu uma oportunidade. O custo de você esperar é muito maior do que o de você corrigir prováveis erros pela precipitação da atitude. E se mesmo após todas essas dicas você ainda não conseguir sair do lugar, visite os links abaixo na descrição do vídeo. São 2 métodos passo a passo que vão te orientar e te acompanhar no combate definitivo à sua procrastinação. E veja como ter a ajuda de uma profissional na implantação dessas mudanças. Não procrastine! Forte abraço e até o próximo vídeo. Então a pergunta-chave é... Desculpa. Você ainda não? Você ainda não se decidiu? Clique no link abaixo
Portal do Coroa de Boa.